Olá pessoal, hoje eu vou fazer um scrub com zíper, ele é muito fácil de fazer e fica muito bonito depois de pronto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. Vou começar pela parte das costas, tem um recorte aqui atrás nas costas e tem uma costura no meio das costas. É uma peça bem simples de fazer, então eu vou emendar o meio com uma costurinha de mais ou menos 1 centímetro. Com o meio da costa fechado, eu já posso pregar esse recorte daqui. Ele tem um pique aqui, tanto no meio das costas como no recorte, porque como é uma parte redonda, é sempre bom a gente colocar piques para uma parte não ficar maior que outra. Então, vou começar de baixo para cima. Cheguei aqui no pique, eu dou uma paradinha. E eu vou arrumar essa parte redonda agora. É só segurar a peça, se quiser alfinetar pode. Mas só arruma a peça, para ela não sair do lugar. E costura. Um lado pronto. Agora a mesma coisa vou fazer do outro lado. Pique com pique, prende com alfinete. Essa peça aqui tá dando certinho, não tá faltando e nem sobrando. Dá uma paradinha e arruma de novo do outro lado, né? E um lado já fez e a mesma coisa do outro lado. Se você não segurar essa parte arredondada, o que vai acontecer? Se tem pouca experiência, é bom alfinetar, porque ela cresce. Aí você vai ficar sem saber o que fazer com a sobra, mas é normal, porque o arredondado vira viés. Bom, as costas já está pronta. Vou passar no overlock, aqui na parte de dentro, mas antes de passar, eu vou preparar a frente. Essa peça não tem bolso, ela tem zíper, mas não tem bolso. Então, é uma peça bem rápida de fazer. Agora eu vou emendar a frente, o mesmo esquema das costas. Pique no pique. Põe um alfinetinho para segurar. Aí vai fazer a mesma coisa. A parte da frente, ela é mais arredondada que as costas. Então, aqui tem que tomar bastante cuidado para esse tecido não ceder. Não ceder e não formar prega. Na parte de baixo, você pode dar uma puxadinha e a parte de cima você dá um molejinho com a mão. Não molejo passando costura, um molejinho com a mão mesmo,
que é para a peça ficar certinha e não sobrar muito. Muito não sobrar nada, porque não é para sobrar. Pronto. Essa parte que parece que é enrugadinho é a parte do busto. Isso daqui depois a gente assenta a costura no ferro. Mas ele tem essa sobrinha aqui mesmo, que é onde vai acomodar o busto. Vou fazer o outro lado, que é igualzinho esse. E já vou passar no overlock. Já vou passar essas partes aqui de dentro, costa, frente, costa, frente e o revel. Fazendo isso, eu já volto fechando o ombro e pregando o zíper. Bom, a peça agora já está passado o overlock, eu já emendei o ombro. Eu posso pregar o zíper primeiro ou eu posso pregar a gola primeiro. Eu vou pregar a gola primeiro porque quando eu colocar o zíper, eu já finalizo com o acabamento de uma vez. É uma golinha de padre, normal. Passa a costurinha. Essa daqui eu vou rebater aberta, porque eu não quero que a costura pegue as duas partes assim. Eu quero que no lado de fora não apareça costura. Então, o que eu faço? Eu abro a gola e vou pespontar, um pesponto bem estreitinho, só de um lado, que esse lado vai ficar para dentro, simbolizando o avesso. Pesponto. Aqui vai ficar pro lado de dentro, no decote, e aqui, onde a costura não aparece, vai ficar para fora. Para ter um melhor resultado, eu vou prender, vou passar uma costurinha aqui no decote. Essa parte aqui é onde vai o decote. Só para dar uma assentada mesmo. Na gola, que ela fica meio levantadinha, mas se for um tecido que assenta, não precisa passar costura. Conferindo se está tudo ok com a ponta, dá um pique no meio. Essa peça eu não rebati nenhuma costura, porque eu quero assentar ela no ferro. Então, aqui eu vou pegar o pique do meio da gola, vou colocar no meio da costura das costas. A parte onde eu passei o pesponto, ela fica virada para cima, porque na hora que eu pregar essa gola, ela vai ficar assim. Aí a costura fica para dentro. Sempre virando a costura do ombro para trás.
Esse ombro aqui também vira para trás. Com a gola assim, esse vai ser o resultado da gola. Agora eu já posso, antes do revel, claro, pregar o zíper. Essa peça, ela tem um pique aqui, que é onde vai finalizar o zíper. E eu vou deixar uma média de uns 4 centímetros da barra também, para poder começar o zíper. Eu uso esse calcador aqui. E com esse mesmo calcador, eu prego o zíper invisível. Mas você pode usar para pregar esse zíper um calcador que chama pé de coelho, que ele é bem fininho, ele é mais fininho que esse daqui. Mas eu gosto desse daqui que aproxima mais o zíper. Ok. Agora eu vou pregar o zíper, essa parte de cima que vai ficar para fora, depois de pregado vai ficar assim. Então eu coloco ela para baixo, coloco o finalzinho do zíper aqui no pique. Esse zíper, ele tá bem grande, mas eu vou cortar, porque eu não tenho um zíper aqui no tamanho, mas eu posso cortar. Como ele é de nylon, eu posso cortar. Então, eu vou começar aqui. Dando um retrocesso. Eu vou pregar esse zíper aqui. O pique está exatamente aqui, onde vai finalizar o zíper. Então, eu vou pregar ele meio centímetro abaixo, porque eu vou precisar cortar. Eu vou cortar esse zíper, mas antes eu vou pregar o outro lado e vou precisar virar ele para dentro. Então, eu preciso deixar ele um pouquinho mais para baixo. Ó, o zíper, ele tem que ficar assim, sem onda. Normalmente, o zíper ele fica ondulado assim, quando você puxa o tecido. E como o zíper ele não estica e a gente sempre prega ele para cima, não tem por que ele criar ondas se você não puxar o tecido de baixo. Então, qualquer tecido, esse tecido ele tem um pouco de elastano, bem pouco, mas ele tem, mas ele não precisa e ele não pode ficar com onda, porque essa onda, depois que você fecha, ele fica feio no corpo, assim, fica fazendo umas ondas estranhas assim. Então, o segredo é não puxar. A mesma coisa eu faço do outro lado, ainda com o zíper fechado. Eu vou colocar aqui no pique. Vou pôr um alfinetinho aqui. Arrumo certinho. E vou começar aqui um pouquinho mais para baixo do pique. Nesse caso, esse eu vou costurar de cima para baixo. Zíper colocado, sem onda. Agora eu vou colocar o revel, mas antes do revel, para fazer o acabamento final, eu vou fazer o acabamentinho aqui, onde eu vou cortar esse zíper. Posso abrir já,
aqui já tá no lugar. Eu vou pegar ele e fazer uma dobrinha para dentro, assim. E aqui você tem que tomar bastante cuidado para não quebrar a agulha da máquina. Então, você vem girando aqui o volante da máquina com a mão, para não quebrar a agulha da máquina. Então, depois que eu faço isso, e eu pregar o revel, ele vai ficar assim, um pouquinho mais juntinho. Essa dobrinha, ela tem que terminar aqui, no pique. Se quiser, se tiver alguma dificuldade, você pode prender um pouco antes aqui, com ele dobrado, e daí você sabe que ele não vai sair do lugar. Então, já dobrei, já prendi aqui. Agora, eu vou fazer girando com a mão, para não ter perigo de quebrar essa agulha. Já preguei os dois lados, já fiz esse acabamentinho aqui. Agora, eu vou pregar o revel, porque agora eu já vi que tá certo, aqui dos dois lados. Já cortei a sobra do zíper dos dois lados, como eu tinha falado aqui no pique, né? A gente vira no pique, prende aqui com a máquina. E agora eu vou fazer esse acabamento. Vou pregar o revel. Esse revel aqui, nessa parte, tem que tomar o mesmo cuidado. Passa bem devagarinho, girando com a mão, que é para não quebrar a agulha. Então, é o mesmo processo. Eu vou prender essa parte aqui no acabamento das costas, para ficar mais fácil. Porque aí já prego tudo junto. Esse daqui é o acabamento do decote de trás. Eu prendo aqui o ombro. Mesmo com esse calcador, porque eu não vou tirar só para fazer isso. Agora, eu vou colocar essa parte aqui, para já ir finalizando. Eu vou unir o ombro do revel com o ombro da peça. Põe um alfinetinho aqui para segurar. A mesma coisa faço no outro ombro. E eu vou costurar em cima dessa costura que eu preguei o zíper e a gola. Eu esqueci de fazer a junção aqui do ombro. Dá uma conferida para ver se tá tudo ok. Aí eu vou começar de baixo para cima. Aqui eu já posso fechar daqui desde a barra.
Chegando aqui na dobrinha do acabamento do zíper, é onde tem que redobrar o cuidado. Pra gente não ter aquela surpresinha no meio do caminho de quebrar a agulha. Já passou. O certo seria trocar o calcador para fazer essa parte aqui, mas eu vou ter que pregar o outro lado, então eu vou costurar com esse mesmo. Como eu vou passar por cima da costura, não tem problema. Sempre olhando o lado de baixo para esse revel aqui não escapar, a costura não escapar. Aqui a mesma coisa, eu comecei na barra lá embaixo, e agora eu dei a volta no decote, e agora eu tô chegando aqui de novo nessa parte, onde a gente precisa tomar cuidado. Agora, para a gente ver se a pontinha que sobrou em cima no final do zíper, se está tudo certo, eu tenho que fechar esse zíper aqui, antes de fazer o acabamento final do zíper. Essa parte aqui eu também vou costurar para dentro. A altura tá certinha. A única coisa que eu vou fazer é entrar só um pouquinho com o calcador antes de trocar aqui, para aproximar a costura, chegar um pouquinho mais perto do zíper, para ficar com um acabamento melhor. Agora eu já conferi a altura, já aproximei o zíper, só que eu não quero que a costura do zíper apareça fora. Eu não quero pespontar aqui. Então, eu vou passar por dentro. Eu vou passar uma costura pelo lado de dentro, pego o revel, viro para o meu lado esquerdo, e eu vou começar debaixo da barra e vou passar a costura aqui. A largura do calcador não precisa ser estreitinha essa costura, eu vou passar da largura do calcador. É necessário passar essa costura quando eu não quero que apareça por fora, para na hora que eu fechar esse zíper, o zíper não grudar no tecido.
Vou terminar um pouquinho antes aqui, mais ou menos 1 centímetro antes, que é para não correr aquele risco de pegar em cima da dobra, que a dobra do zíper tá aqui dentro. Então, eu termino 1 centímetro antes. Do outro lado, o mesmo processo. A parte do zíper está pronta. O rebatido apareceu somente aqui no avesso. Aqui em cima não. Agora eu vou finalizar essa parte das costas do revel, do decote de trás. Fazer uns piques aqui na parte arredondada do decote. É para assentar melhor. E vou fazer a mesma coisa, de ombro a ombro eu vou passar um pesponto, mas esse pesponto não pode aparecer aqui na parte do decote de trás. Eu vou fazer a mesma coisa, eu viro o corpo da peça para o meu lado esquerdo, e o revel ele tá virado para o lado direito, para dentro da máquina. Então, essa costura aqui, que preguei a gola, ela tem que estar virada para cá, para o meu lado direito, juntamente com o revel. Vou passar também um pezinho de máquina um pouquinho mais largo, de ombro a ombro. Porque a outra costura, para segurar o revel, eu vou passar mais embaixo. Agora eu vou prender essa parte, dar uma arrumadinha para não formar uma prega depois que prender esse revel. Então, dá uma puxadinha aqui no ombro, é para ficar bem lisinho. Pega por baixo. E não precisa costurar inteiro, só prende um pouco para essa parte não ficar virando. Faz a mesma coisa do outro lado. Agora pode colocar um alfinete aqui. É a parte do decote, que é bem arredondada. Aqui eu já prendi com alfinete. Coloquei uma etiquetinha de identificação do tamanho. Esse daqui é um tamanho P. Agora eu vou costurar de ombro a ombro.
Como já está certinho, esticadinho aqui, não tem perigo de fazer prega pelo lado de baixo. Então, começa aqui na costura do ombro. E vem até o outro lado, terminando também no ombro. Parte de gola, decote e zíper está prontinho. Só vou fechar para ver como é que ficou. Ó, o zíper ele sobe normalmente, ele não gruda aqui nesse tecido, porque o tecido, apesar de estar juntinho, mas ele está rebatido aqui do lado de dentro, então ele ajuda a não grudar esse tecido no zíper. Prontinho, sem altura, não tá dando altura a gola, tá tudo certinho. O decote de trás bem acabadinho, aquela parte onde a costura não aparece. Essa parte aqui está pronta. Agora eu vou colocar a manga. A manga, ela tem um leve molejo na cabeça da manga, que é essa parte aqui de cima. Então, eu fiz um pique, onde eu vou passar uma costurinha para dar um molejo. Não é um franzido grande, é só um molejinho para o encaixe da manga. Dá um pique no meio da manga. Além dos dois piques, que é aqui da cabeça, onde eu passei a costura, tem mais um pique aqui para identificar que isso aqui é a frente. Eu sempre coloco o pique na parte da frente das minhas mangas, para não ter problema de pregar a frente para trás, eu ter que ficar medindo toda hora. Então, eu olho pro pique e eu já sei que é a parte da frente. Esse pique do meio eu sempre dou por último, no final mesmo. Eu vou medir o meio aqui e vou colocar esse pique. Vou ver o quanto eu preciso de molejo aqui. Vou dar uma puxadinha de leve e vou encaixar já para ver quanto que eu vou precisar puxar esse franzido aqui. Não é muito, mas é importante que ele fique bem distribuído. Puxar mais um pouquinho. Agora eu já posso fixar essa manga aqui, porque eu vou ver a necessidade de puxar mais um pouco esse franzido. Agora deu a parte da frente. E a parte de trás eu vou ter que tirar um pouquinho do franzido, porque ficou um pouquinho grande.
a cava, mas é coisa mínima. Não esquecendo de virar a costura do ombro também para trás, aqui no decote e aqui no ombro também. Agora eu já posso começar a pregar. Distribuindo certinho aqui o franzido para não ficar com pregas. Vem até o meio e faz a mesma coisa. Arruma aqui o final e distribui esse franzidinho aqui nesse espaço que sobrou. Eu vou passar essa parte aqui no overlock, fazer esse acabamento aqui no overlock e vou fechar a lateral. A lateral você só precisa tomar cuidado aqui com a junção debaixo do braço, passa a costura certinho aqui até a barra, passa no overlock e já fica pronto para fazer a barra do corpo e da manga também. Eu já volto fazendo essa parte para a gente poder finalizar. Fiz todos os acabamentos aqui de dentro, da lateral, da manga. Agora, passei também aqui a barra da manga, vou fazer uma barrinha aqui de uns 2,5 centímetros mais ou menos. Só dobrar para dentro. Com a peça virada no direito, fica mais fácil de fazer. Agora, a barra do corpo. Essa parte aqui, eu não quero que a costura seja dobrado assim, tipo assim, aqui na frente no zíper. Eu já passei o overlock e na hora de passar o overlock, virei o revel, passei junto, passei uma costura aqui na reta, porque eu quero fazer um acabamentinho diferente. Então, eu viro aqui. E vou começar a costura daqui, porque essa parte aqui eu não quero costura, que é para dar sequência ao zíper que não tem a costura aqui, então esse pedacinho aqui de baixo também vai ficar sem costura. Aí, antes de começar, eu venho aqui, fiz isso dos dois lados, aí eu vou me certificar se tá dando altura ou não, para depois de pronto a gente não ter que desmanchar. Então, esse aqui tá certo, não tá dando altura, a altura é ficar um mais em cima, outro mais embaixo. Isso aí, às vezes, a gente descobre depois da peça pronta e é horrível ter que desmanchar para corrigir. Então, sempre corrigindo as coisas antes de finalizar, é para não ter
o desprazer de ter que desmanchar a peça. Agora, eu vou começar daqui, uma média de 2,5 também, essa barra de baixo. Eu começo aqui no finalzinho do revel, onde finalizou o revel, que é um pouquinho antes da costura do recorte. Venho dobrando certinho, fazendo a junção das costuras, que é para não torcer essa barra. Pode colocar alfinete se quiser, pode alinhavar se quiser, se tiver dificuldade, para facilitar na hora de fazer essa barra. Se não conseguir fazer assim, fazendo as junções e já arrumando, pode colocar alfinete sem problema, para ter um resultado bom. Aqui a mesma coisa. Vai arrumar essa parte aqui. E vai finalizar um pouquinho depois do recorte. Prontinho a nossa peça. Zíper sem onda. Acabamentinho aqui seguindo essa parte da barra até aqui. Fazendo isso com a barra, fazendo a junção da costura quando a gente vira, ela não torce. E a peça está prontinha, eu só vou assentar as costuras no ferro, que são essas costuras do recorte. Ficou um casaquinho. Mas isso aqui é um scrub, com zíper, não tem bolso, mas ele fica muito bonito depois no corpo. Só vai tomar forma certinha na hora que passar essas costuras aqui, que fica bem esticadinho, igual aqui. Aqui ele fica sem onda, porque o zíper já é uma parte que não estica, então quando a gente prega sem puxar, ele já vai ficando assim, arrumadinho. Essa parte reta também, mas quando chega nessa curva aqui, a gente precisa depois virar essa costura e assentar no ferro para ficar bem esticadinho. Aqui é o resultado final do scrub com zíper. Conforme eu também tinha falado no começo, aqui não tem costura por fora, também não tem costura aqui nessa frente. Eu dei uma assentada nessas costuras aqui e tá aqui perfeitinho, pronto para usar, com acabamentinho ótimo, colinha de padre. É uma peça bem bonita de usar.